Boa noite a todos. Estamos aqui no nosso Pod Missão, podcast da Pascom. Eu me chamo Douglas, sou pasconeiro da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito e hoje vamos tratar de um tema muito importante no nosso primeiro episódio, o tema autismo. E para aqui falar sobre esse assunto, temos aqui duas convidadas muito especiais. Ayla Bragança, professora há 20 anos, professora especialista na educação especial nos municípios de Rio das Ostras e Macaé, pedagoga, especialista em gestão escolar, mestre em diversidade e inclusão pela UF, com pesquisa voltada para o autismo, doutoranda em ciências, tecnologias e inclusão pela UF, com pesquisa voltada a políticas públicas para pessoas com autismo, fundadora e presidente da Associação GAIARB, diagnosticada com autismo na idade adulta. Seja muito bem-vinda, Ayla. Muito obrigada, um prazer. O GAIARB é o grupo de apoio para indivíduos com autismo de Rio Bonito, para todos ficarem cientes. E a nossa outra convidada também é a Simone Almeida, católica da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito. Ela é mãe atípica do Miguel, que tem 8 anos, ele é autista. São assistidos pela Associação GAIARB, né, o grupo de apoio para indivíduos com autismo de Rio Bonito. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada, boa noite. E ao meu lado está Luciana Silveira, que ela é professora e administradora, pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva, graduação formal pedagógica Letras Libras, possui cursos Libras Básico Religioso e Intermediário, Libras Começadas do Zero e Libras Extensão Nível 4 pelo INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. É a nossa coordenadora da Pascom RB e do curso de Libras Básico Religioso. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada pela acolhida. Boa noite para todos. E antes de começar esse bate-papo, queria pedir a todos que estão nos assistindo para compartilhar o máximo possível para todos. Isso é muito importante para a gente. E o autismo é um tema muito importante e precisa chegar a todos, independente de ser família atípica ou não, né? E Ayla, fala um pouco para a gente, um pouquinho da nossa dúvida de todos que nós temos, né? O que é o autismo, né? E como chegar a esse diagnóstico? Falo sim. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite, a Luciana, a Igreja Católica, a Pascom, né, esse trabalho de extremamente relevância e importância, né, para a comunidade, né, não só a comunidade rio-bonitense, né, para as pessoas que terão acesso ao podcast, poderem escutar um pouco sobre o autismo, ouvir de uma mãe atípica, ouvir de uma pesquisadora, ouvir de uma associação, a importância que é levar a informação para a sociedade, né? Então, quanto mais eventos como esse nós tivermos, mais a gente está formando a sociedade, conscientizando, né? Então, parabéns à igreja, parabéns, Lu, a todos aqui que estão gravando. Muito obrigada pelo convite, tá? O autismo, ele tem muitas vertentes, né? Mas a principal causa, ela é genética. A gente tem questões ambientais que podem aumentar a probabilidade de uma mãe ter um filho com autismo. Então, assim, a gente tem questões aí de algumas doenças que essa mãe pode ter, uma meningite ou alguns outros casos. A gente tem a idade tardia, se essa mãe tem filho a partir dos 40 anos, a partir da idade de risco, né? Porque aí o óvulo dessa mãe já é um óvulo diferente de uma mulher mais jovem. E associado também a um pai também com uma idade maior, se ambos, a gente tem a qualidade do esperma também diferente. Então, aí são questões ambientais. Se essa mulher também faz uso de um medicamento chamado ácido valproico, esse medicamento, ele é um medicamento antiepilético e ele também aumenta a chance dessa mãe ter um filho com autismo, né? E todas essas questões ambientais de nível muito grande, como pandemias e outros, também são riscos que vão fazendo acontecer as mutações genéticas, né? Conforme a última pandemia da Covid, a gente teve muitas alterações genéticas e mutações. Então, o autismo, ele é genético e a criança pode nascer aparentemente, porque o autismo você não identifica como uma síndrome. Pode vir uma síndrome? Pode. A criança pode nascer com síndrome de Down e também ser autista. Isso também é comum em outras síndromes, né? O autismo, na realidade, a maioria dos casos de crianças que têm alguma síndrome, a maioria pode ter o autismo junto, né? Mas você não percebe numa pessoa que só tem o autismo uma característica física.
ela não vai ter um semblante diferente, ela não vai ter uma orelha, um rosto, você não vai perceber que ela tem alguma questão. Você vai ver no comportamento, nessas diferenças que começam a se manifestar. Então, tem bebês que já começam a manifestar o autismo a partir de 4 meses de vida. Em recusar uma interação com a mãe, em recusar o aleitamento, em não gostar de ficar no colo, em ser uma criança que não dorme, que tem um transtorno do sono, em ser uma criança que recusa a interação, né? A principal interação de uma criança até 4 meses é a mãe. Ali é um elo que depois, a partir desse tempo de 4 meses, que se quebra para a criança ver os outros ambientes, né? As outras pessoas. Mas até 4 meses ela tem esse elo com a mãe ali, que é quase que fosse uma pessoa só, né? Muito afetivo. E dependendo da condição, a gente não pode colocar como uma regra. No autismo, a gente não tem regras definidas para a condição daquela pessoa. A gente tem as regras de critério diagnóstico, né? Você preenche os critérios diagnósticos para estar dentro do transtorno. Mas cada criança vai se manifestar de um jeito. Tem outras crianças que vão dar os sinais a partir de 1 ano e meio, a partir de 2, a partir de 2 e meio. Então, assim, não pode se perder tempo. Percebeu que a criança tem qualquer atraso, né? Quando você tem um bebê, você leva ele todos os meses ao pediatra e existe a caderneta da criança. O pediatra tem como base essa caderneta as informações que são os marcos na vida daquele bebê que ele precisa avançar. Então, ele precisa fazer algumas coisas com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos e com meses, né? 1 mês, 2 meses, 3. E se a criança está atrasada nesse tempo, é um alerta para poder levar um neuropediatra. E essa responsabilidade é do pediatra. O pediatra precisa encaminhar essa criança se essa criança está com atrasos. Então, ele tem um atraso de fala. Ele pode não ser autista, ele pode ter um atraso na articulação das palavras, mas tem que encaminhar. Porque tudo é tratável. Se a gente tem os estímulos e as terapias à disposição, a gente tem que fazer. Não é ficar esperando, mas eu vou esperar. Porque na minha família também tem um caso de uma criança que só falou com 3, só falou com 3,5. Não, esse tempo não pode ser desperdiçado para nenhuma criança. Não é só para criança que esteja com uma investigação de autismo. Estamos de volta no nosso Podmissão, um podcast da Pascom. E Ayla, conta pra gente também sobre os critérios, né, do autismo e como chegar ao diagnóstico, né? Quando, né, as famílias levam seus filhos a um neuropediatra ou a um psiquiatra especialista em autismo, esses médicos terão que cumprir os critérios estabelecidos pela ciência para identificar o autismo. Então, esses critérios, eles são definidos num documento chamado Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM, está na 5ª versão. E a versão foi revisada agora, a 5ª versão. Esse documento tem mais de 60 anos. Então, é um documento usado mundialmente por todos os médicos para diagnosticar o autismo, né? E outras condições também de saúde mental, né? O autismo é uma condição de saúde mental, mas todos os transtornos que envolvem a mente estão nesse manual. Então, ali nesse manual, ele tem critérios para o médico observar e avaliar o autismo, né? Se aquele indivíduo tem autismo. Então, o primeiro ponto é a comunicação e a interação social. O que nós estamos fazendo aqui é um processo de interação social. E nessa interação está existindo a comunicação. Por quê? Porque eu estou falando, eu estou me expressando, eu estou passando uma informação e vocês estão compreendendo a minha informação. O cérebro de vocês assimilou, abordou e vai saber me dar uma devolutiva, vai saber processar essa informação e me dar uma devolutiva sobre o que eu estou falando. Então, está acontecendo uma comunicação aqui. No autismo, esse processo é falho. A forma como eu dou uma informação, aquela criança ou aquela pessoa pode não compreender aquela forma de informação, então, automaticamente, ele não sabe processar e não sabe dar uma devolutiva. Então, por exemplo, uma criança pequena na creche ou na escola, né, na condição de autismo, ele quer chamar o colega para brincar, mas ele não sabe chegar e falar assim, amiguinho, vamos jogar bola? Isso é comunicação. A falha é na comunicação, né? E automaticamente, se ele tem uma falha para se comunicar, ele vai ter uma falha na interação, porque o colega não vai interagir com ele. Ele não vai interagir com os grupos, né, com a rede dele, porque ele não sabe o que se comunicar para interagir. Então, esse é o primeiro critério diagnóstico, né?
a comunicação e a interação social. A gente tem as questões restritas e repetitivas, então é o que o autista faz sempre, do mesmo jeito, condicionado, de forma repetitiva, não abre mão daquele padrão, não abre mão daquele ritual, daquela repetição. Então, os padrões restritos e repetitivos. Então, dentro dos padrões restritos e repetitivos, a gente tem um leque de informações. Então, por exemplo, se você tem uma seletividade alimentar, ela é um padrão restrito e repetitivo. Por quê? É um padrão restrito porque eu só quero um alimento, ou 2 ou 3, e é repetitivo porque eu estou sempre comendo aquele mesmo alimento. Então, para você ver que uma seletividade alimentar está dentro de um critério, que é o critério do padrão restrito e repetitivo. E assim vai entrar com várias situações, com situações de higiene, com situações domésticas, dele querer as mesmas roupas, o mesmo calçado, se alimentar da mesma forma. Então, assim, fazer o mesmo caminho, ingerir as mesmas coisas. Então, esse padrão, ele vai perpassar por toda uma vida dele. Assistir o mesmo desenho 4 vezes ao dia. Isso é um outro critério, né? E uma outra questão muito observada pelos médicos é toda a questão sensorial. Então, todo autista tem desregulagem sensorial. Não existe autista que não tenha. Como que essa desregulagem sensorial vai acontecer? Vai acontecer aqui, a gente está num ambiente estruturado por um podcast, né? A gente tem televisão, a gente tem o som, a gente tem a imagem da televisão, a gente tem a água. Aqui são muitas sensações no ambiente, tem o ar ligado, né? Aqui são muitas sensações no mesmo ambiente e o cérebro da pessoa autista, ela capta essas informações de forma diferente. Então, ele pode sentir que essa luz pode estar um pouco mais forte para ele, ou que a temperatura da água está um pouquinho mais... Ele gosta mais ambiente do que gelada. Então, tudo que está no ambiente chega para o corpo do autista de forma desregulada. E como que isso acontece? Isso acontece de forma intensa ou isso acontece de forma muito sutil. Quando acontece de forma intensa, ele vai se sentir um incômodo. Então, ele quer se retirar do ambiente porque o som está alto e ele está com incômodo. Isso está muito intenso para ele. E quando não é de forma intensa, é de forma sutil, ele quer buscar aquela sensação. Porque no corpo dele, aquela sensação ela é mais adormecida. Ela é muito sutil. Então, ele está sempre lambendo alguma coisa, passando. Eu tinha uma aluna que ela passava a língua na parede direto. Ela tira a blusa e deita no chão. Eu, quando pequena, me lembro de ficar muito deitada no chão, de costas ou de frente, porque o chão gelado me fazia bem. Além de me regular, eu tinha o prazer de sentir aquilo. Então, no corpo do autista, essa desregulagem sensorial vai acontecer. E ele pode também ter as duas coisas. Ele pode ter um estímulo sensorial que ele se irrita, se incomoda, sai, e o outro estímulo que ele busca o tempo inteiro, que ele tem prazer com aquilo. A própria alimentação é um estímulo sensorial, não passa pelo nosso sensorial, não passa pelo paladar, não passa pelo cheiro. Então, a alimentação é uma forma sensorial também. Então, quando aquela criança quer comer só pastoso ou só crocante, tudo isso é o sensorial. Então, o nosso corpo... O corpo da pessoa autista, ela reage ao ambiente e ele devolve aquilo para o ambiente. Então, assim, ele pode ter uma crise, ele pode não ter uma crise, ele pode ficar buscando algum estímulo, né? Então, tem essa desregulagem sensorial também dentro de um critério, porque o médico hoje não tem como avaliar um autismo e deixar o sensorial dele de fora. Todo autista tem uma desregulagem, então ele vai ter que observar toda a vida daquela criança. Todos os sentidos daquela criança nos ambientes diferentes. E uma outra questão é que essa pessoa com autismo também pode ter uma deficiência intelectual junta, né? E outras comorbidades associadas, né? Porque é muito difícil a pessoa com autismo estar só na condição de autismo. Essa neurodivergência, ela vem trazendo outras características juntas, que é um TDAH, que é um toque, que é uma compulsividade, que é uma ansiedade, que é uma depressão, né? Tem outros transtornos da mente que vêm nesse pacotinho com o autismo junto. Então, os critérios são esses e os médicos precisam estar muito atentos e em constante formação, porque é complexo avaliar. Porque você pode ter uma criança que tem uma desregulagem sensorial, mas é só sensorial. E ele socializa bem, ele sabe se comunicar, ele interage, ele tem grupos de amigos, mas ele tem uma questão só sensorial. Ele não é autista. Então, eu posso ter uma criança que teve um atraso na articulação da fala,
Mas aí ela deixa de brincar com o colega. A professora, mas ela não quer brincar. Ela quer brincar porque ela sabe que ela fala errado e ela tem vergonha de falar para chamar o colega para brincar. Mas ela sabe o que é comunicação. Ela sabe interagir. Então, isso tem que ser separado para não ficar confuso. Então, não é toda criança que tem um atraso na fala que é autista. Não é toda criança que tem uma desregulagem sensorial que é autista. Então, é complexo e, assim, graças a Deus, os médicos estão se formando e se atualizando para identificar, porque é difícil. É isso. Conta um pouco também pra gente, Ayla, um pouco da sua história do começo, né, com a Associação Gaiarbe, como tudo começou, né? Eu falo assim, que a associação começou a partir de uma conversa minha com Deus, né? Então, fui no Santíssimo, me ajoelhei e falei, Senhor, o que é para eu fazer a partir daqui? Né? Tinha terminado o meu mestrado, era no final de 2019, e eu já trabalhava com indivíduos com autismo. Eu sou professora há 20, há 16 eu trabalho com autistas. Sempre trabalhei a minha vida inteira, né? E já tinha feito o meu mestrado, tinha concluído, estava fazendo pesquisa para entender mais, porque os meus alunos me inquietavam, alunos meus não verbais, que não falavam comigo, só falavam pelo corpo, mas não falavam verbalmente. E eu queria saber o que fazer para ajudar os meus alunos, como que eu me capacitava mais para levar o melhor para eles, né? Para orientar a mãe. E aí eu fui estudar, né? Entrei nessa seleção do mestrado e fui estudar. E lá, quando eu estava finalizando, a minha orientadora, que tem um filho com autismo, ela é da UFRJ e da UF, né? Pesquisa muito isso. Ela falou, Ayla, nós estamos caminhando há 2 anos juntas. A gente tinha momentos de ficar assim 3 horas de reunião, de conversa, ajustando trabalhos. Então, ao longo dessa caminhada, eu já percebi que você tem traços de autismo. Então, a gente vai precisar fazer uma avaliação se você quiser. Se você quiser se cuidar, porque eu já demonstrava a questão da depressão. Eu já demonstrava uma constante preocupação com os meus alunos, que não era comum, estava em excesso. Eu já demonstrava situações que estavam um pouco desorganizadas, que se organizam a partir de um tratamento, ou de uma medicação, ou de um psicólogo. Então, ela percebeu essa desorganização na minha condição, e ela falou, se você quer se tratar, se você quer ter uma qualidade de vida melhor, eu vou te encaminhar para um médico nosso, especialista em autismo, que também é parceiro da UF, né? É o Dr. Caio Abujad, e você vai iniciar um trabalho com ele, você vai até como consulta social, aqui como nossa aluna da UF, nós somos amigos, fazemos muito trabalho juntos. E eu fui, o Dr. Caio também tem uma associação chamada Caminho Azul, que presta essa consulta gratuita para as famílias, também faz um trabalho bonito, e eu fui. Quando eu fui na minha primeira consulta, foi no início de 2020, antes de começar a pandemia. Aí, coisa de 10, 12 dias, a pandemia começou. Eu já tinha ido na primeira consulta. Então, eu passei 1 ano e meio em avaliação e tratamento, 1 ano e meio de forma remota. Eu fazia teleconsultas todos os meses. Até chegar agosto de 2021, eu ir presencialmente lá e receber o diagnóstico de autismo, né? E ele me explicar tudo. E para você ver como é também difícil, na mulher é mais difícil ainda, que ele chegou a falar em TDAH, ele chegou a falar em altas habilidades, e depois ele fechou o diagnóstico de dupla condição, que é o autismo junto com altas habilidades. Mas isso demorou, porque eu, por já estava com 36 anos, eu mascarava as situações da minha vida. Eu já tinha aprendido, eu sou professora, eu venho de uma família de professores, eu estagiei, eu tenho um domínio do público, eu sou envolvida na política local da minha cidade, eu gosto de conversar com as pessoas. Então, isso vai mascarando situações, né? Aí, a partir desse diagnóstico, né, fui lá pro meu Santíssimo, ajoelhei e falei assim, Senhor, o que eu faço? Porque, assim, na minha cidade não tem caso, não tem adulto nenhum. Eu sou mulher também. Existe um preconceito diferente também quando você é mulher. Eu vou falar isso para as pessoas, vou ser julgada, porque as pessoas não vão acreditar em mim. Eu vou ter que andar com o meu RG de autista ou com o meu laudo aqui no celular, porque as pessoas não vão acreditar em mim. Eu faço o que com isso? E aí eu me perguntava, mas cadê também os autistas da minha cidade? Onde eles estão? Crianças que eu dei, por exemplo, a Gabi, que é filha da Márcia, daqui da igreja. Nossa, eu trabalhei com Gabi em 2000 e... sei lá, tinha cigarro. Eu trabalhei com Gabi, acho que em 2007. Daqui a pouco tá fazendo 20 anos, né? Foi minha aluna. Então eu falei assim, cadê esse público autista adulto? Cadê as crianças? Onde as famílias estão? Tá todo mundo solto.
Falei, ó, Senhor, se o Senhor me der coragem, eu vou começar um trabalho de juntar, começar a procurar, cadê um, cadê outro, cadê um, cadê outro. E aí eu fui, né, pedir essa sabedoria a Deus e comecei num grupo de WhatsApp, com algumas mães que eu sabia que tinham filhos com autismo. E eu falei pra elas, se você souber de outra mãezinha com filho, bota no grupo, bota no grupo. E aí aquilo foi tomando proporção. Eu comecei a fazer eventos. Eu falei assim, gente... Não, primeiro, antes disso, eu fiz a primeira reunião. Foi até no espaço da Secretaria de Cultura emprestado. E na primeira reunião foram 2 mães. Uma irmã e uma mãe. Uma mãe lá do Rio Vermelho e uma irmã que a mãe dela faleceu. Ela ficou com a responsabilidade de cuidar do irmão, que é autista, de 43 anos, Renata. E aí estávamos nós 3 conversando sobre autismo na sala. Eu falei, não é por esse caminho que eu vou alcançar essas mães. Eu tenho que ver qual vai ser o atrativo para trazê-las para mim. Trazê-las para confiar nesse trabalho. Vou fazer a primeira festa para eles. Isso já era novembro. Eu falei, vou fazer um Natal para essas crianças, para essas famílias. Vou dar um jeito. E aí eu fui para a internet pesquisar as novas logos que estavam existindo, logomarca, identidade do mundo autista. E eu vi que o símbolo do infinito, nas cores coloridas, estavam representando a neurodivergência, que são essas outras condições que o indivíduo autista também pode ter. E ele tinha sido criado por autistas adultos, que estavam se identificando dentro dessa neurodivergência e estavam usando esse símbolo. Falei, é esse símbolo que eu quero, eu vou inventar um grupo. E aí eu fui para a Lan House, eu falei, eu quero assim, monta assim. Eu quero um grupo de apoio para indivíduos com autismo de Rio Bonito. Que é esse símbolo que está na camisa de vocês. Que é esse símbolo Gaiarbe, né? Por que eu quero? Porque eu não vou lidar só com família, ou só com a criança, ou só com o adulto. Eu vou lidar com o indivíduo. Independente se ele vai vir sozinho com adulto, se ele vai vir trazido pela mãe, enfim. E aí fizemos, eu fui lá em Claudete, a minha parceira, eu falei, Claudete, nós vamos fazer um evento e eu preciso fazer muitas camisas para poder distribuir nesse evento e ganhar como se fosse uma confiança, um acolhimento dessas mães. Preciso de ajuda para montar um café da manhã, preciso fazer essas camisas. Ayla, vamos fazer. Você quer fazer quantas camisas? Eu falei assim, eu quero fazer umas 200 camisas. Ela, como assim? 200 camisas dá não sei quantos reais. Aí eu, não, quero fazer isso tudo de camisa mesmo. Aí ela falou assim, mas Ayla, você já arrumou algum patrocinador? Eu falei, não, mas eu vou fazer isso tudo de camisa. Então, peraí que eu vou ter que te dar um desconto, porque a infantil vai sair a tanto, e a infantil vai sair a 20, e a de adulto vai sair a 25. Eu vou tirar R$10 de cada camisa. Eu falei, tá ótimo, pode fazer. E aí comecei a correr atrás dos patrocinadores, ajudas, né? Chegaram algumas? Chegaram. Mas não cobriu o gasto da camisa. No fundo, eu ainda paguei R$1.600 eu de camisa. Mas eu achei maravilhoso isso. Então, não era um problema. A questão não era as camisas nem o valor. A questão era trazer a confiança dessas famílias. E aí, montamos um mesão de café da manhã. Botamos pula-pula com Fabão. Fabão tem um filho com autismo também, da ABC Diversão. Então, agora a gente bota brinquedos infláveis que são caríssimos, tá? Agora a gente tira a onda, não é um pula-pula. Agora é um negócio fantástico. E a gente começou isso, pedindo, aí teve uma empresa que ajudou, outra ajudou. Então, se a empresa, por exemplo, uma empresa pagou a pipoca e o algodão doce para mim, a carrocinha, eu falei, Claudete, põe o nome da empresa atrás da camisa, porque ela me ajudou, então bota o nomezinho dela atrás. E nisso foi indo. Então, a gente conseguiu um café da manhã, uma ajuda. E a nossa festinha, Lona na Lua, foi fazer atividade de circo. E a nossa teve brinquedo, teve sorteio para todas as mães, teve vale compra de supermercado, Tinoco, Armazém Rio, que era Natal. Teve tudo. Teve todo tipo de salão de beleza de Rio Bonito, doou. Unha, cabelo, sobrancelha, para as mães irem fazer, se cuidar na época de Natal. Porque eu sei que as mães não pensam muito em si, pensam primeiro no filho. E a rotina do dia a dia não deixa essas mães pensarem em si. Então foi assim, maravilhoso. E eu me recordo de uma mãe que a gente já estava no meio de sorteio, só coisa boa sorteando. E ela chegou para mim e falou assim, eu vou ter que ir embora. Eu tô aqui com o meu númerozinho na mão, mas eu não ganhei nada até agora. Eu vou ter que ir embora, não posso ficar, porque fulana, a filhinha, né? Ela já tá incomodada, o calor. Falei, pera aí que eu vou te dar mais um número. Fica um número pra ela e um pra você. Vamos ver se agora torcendo sai alguma coisa. Quando eu entreguei o número pra ela e saiu o sorteio, um vale compras no Armazém Rio de R$150. Nossa. A mulher começou a chorar, agarrar no meu pescoço, chorar e falar assim no meu ouvido. Essa semana, a parte da alimentação lá em casa tava muito difícil. E eu já vou pro mercado agora, então gastar esses 150. Eu falei, vai. Então, assim, Deus vai usando a gente de formas muito diferentes e abençoadas. Que eu não tenho como humana, frágil e
pecadora, eu não tenho discernimento para entender o que Deus faz comigo, mas a forma que Ele conduz é muito perfeita e eu vou só obedecendo e indo. Então, assim, a partir dali, foi uma confiabilidade, uma confiança que essas famílias têm na causa e na associação. Nós começamos com um grupinho de 10, 12, daqui a pouco tinha 40, daqui a pouco tinha 60, hoje são mais de 260 famílias. Quando eu falo em famílias, eu ainda não estou multiplicando esse número. Eu estou falando que 95% são mães que estão ali. A gente tem uns 3 ou 4 pais. Tem alguns voluntários, mas 95% são mães. Então, se a gente multiplica ainda assim, por exemplo, 250 mães, a gente tem uma proporção de famílias grande alcançada na cidade. E, assim, vem tomando uma proporção maior a partir do momento que eu fui ganhando essa confiança das mães e percebi que os eventos são maravilhosos. Porque a gente tem mães que não são convidadas para o Natal das suas famílias, porque elas falam assim, ela lá em casa eles não chamam a gente porque pensa que João vai chegar lá, né, um nome fictício, vai sair quebrando tudo, vai mexer na ceia, na decoração, na árvore. Então a gente não é convidado para o Natal. Outros casos, ela quando tem aniversário dos coleguinhas na rua, não chama o meu filho. Ele é o único que não é chamado. Mas ele fica de casa ouvindo um parabéns do colega. Aí ele fica lá na janela batendo parabéns pro amigo, estando dentro de casa sozinho. Então eu também percebi que as ações sociais, as festas, é uma forma de levar felicidade para as famílias, levar um café da manhã farto, levar um brinquedo, que essas crianças nunca entraram num brinquedo inflável desse, levar uma oficina, que a Simone esse ano ficou com oficina de arte. Então, assim, eles fizeram de tudo. A nossa última festa agora, assim, foi maravilhosa, teve tudo. E não perde para nenhuma festa privada, não perde para nenhuma ida ao shopping. E é isso que eu quero que essas famílias sintam, né? Mas ainda no sentido da confiabilidade da associação, a partir do momento que eu assumi isso, eu tive também preconceito, eu perdi amigos, né? Eu sofri situações na escola, delicadas, onde eu trabalho, né? Esse probleminha seu, né? Isso, já passei por isso. E, assim, quando chegou em setembro de 2023, aquela artista, a Letícia Sabatella, ela fez um podcast no início da semana, e ela falou do diagnóstico tardio dela aos 52 anos com autismo, né? Então, a partir daquele podcast, aquilo viralizou. E isso foi numa terça ou quarta-feira, e o Fantástico, ele começa a pegar todo o boom da semana e jogar na notícia de domingo, né? Então, eu tenho uma conhecida... Deixa eu beber água, gente, que eu tô falando muito. Pode tomar uma aguinha. Tranquila. A história do Gabi é muito interessante, coisa. né? A gente precisa... Eu tenho uma conhecida que ela faz muito eventos para Globo, muita excursão, tá sempre sendo convidada para esses programas. Então ela tá dentro do grupo onde estão os produtores da Globo, de cada programa. Aí um produtor botou assim, preciso de uma... Olha como é que Deus faz as coisas. Preciso de um caso de uma mulher que tenha sido diagnosticada com autismo na idade adulta. Ela botou assim, eu conheço, minha amiga foi. Aí ela me chamou no privado, Ayla, coloquei seu nome lá para uma reportagem do Fantástico. Não sei se eles vão te chamar, não, mas eles querem conhecer mulheres autistas com diagnóstico tardio. Se te procurarem, você já sabe o que é. Não deu minutos, um produtor liga. E eu fiquei 1 hora com esse produtor. Contei a minha história inteira. E contei que, a partir da minha história, eu fundei a associação. E aí ele se interessou, mas ele falou assim, olha, não posso te dizer que a sua história vai passar, porque a gente vai ouvir outras histórias e porque tudo isso está acima de mim. É um produtor que passa para o produtor, que passa para o diretor, a gente tem a hierarquia, né? Mas eu vou levar a sua história para a produtora do Fantástico. Se ela gostar, ela vai falar direto com você. Aí, passou os dias, eu tinha, nessa semana que eles me ligaram, tinha um congresso internacional sobre autismo em Curitiba. Eu ia viajar na quarta-feira e o congresso seria aqui. Eu ia viajar na quinta-feira, o congresso era quinta, sexta, sábado e domingo. Eu ia passar esse final de semana em Curitiba com mais 2 amigos. E aí eu fui viajar de boa, arrumei minhas malas, botei minha camisa na mala e fui viajar. Tudo bem, ninguém ligou mais, ninguém fez contato, fui para Curitiba. Quando eu chego no hotel em Curitiba, eu recebo o WhatsApp da produtora do Fantástico, Marcela. Ayla, sua história é muito bonita, já me passaram a história toda, eu quero gravar com você. A gente quer mandar uma equipe de reportagem da Globo para ir a Rio Bonito gravar com você e algumas mães. A gente não pode falar todas, porque
para questão de imagem, de logística, mas você consegue umas 20 mães com os filhos para passar na reportagem da Globo? Falei, só 20? Mas consigo as 20. Você só quer 20? Tá bom. Então, a gente vai gravar com você e as mães, mostrando que a partir do seu diagnóstico você fundou essa associação num lugar bonito da sua cidade, uma praça, alguma coisa. Aí eu falei assim, tá bom, mas eu só preciso te falar uma coisa. Eu não estou em Rio Bonito. Eu estou em Curitiba, porque eu vim para um congresso sobre autismo. Mas, por favor, não desista da história. Vá lá. Eu consigo montar, organizar todas as mães, tudo de camisa na praça. Eu consigo botar uma pessoa de liderança lá e vocês vão ao Rio Bonito e gravam. Sem mim, não tem problema. Ela falou assim, não, mas a história é uma mulher com diagnóstico tardio de autismo. Sua história. Ela falou assim, mas não tem problema não, deixa eu te falar. A Letícia Sabatella, ela mora em Curitiba. Ó, o agir de Deus. Eu não sabia nada disso. Não tem problema não. A Letícia Sabatella, ela mora em Curitiba. E a nossa repórter, a Carolina, ela tá em Curitiba porque ela vai gravar com a Letícia na sexta. Então, eu já vou dar o seu WhatsApp pra Carol, que ela vai fazer contato com você e combina o horário de gravar com você e o horário de gravar com a Letícia. Eu, tá, tudo bem, então vou ficar aguardando. E a minha ficha não caía. Eu, como assim? Eu vim pra Curitiba, mas a Globo já tá em Curitiba. Porque já veio gravar com a mulher que é a principal da reportagem, né? Você sem entender. E aí, nesse instante, tudo foi sendo resolvido. Eles gravaram com a Letícia num teatro em Curitiba, porque eu não sabia que ela morava lá. Gravaram comigo no dia seguinte, numa praça de frente pro hotel que eu tava, muito bonita. Vieram a Rio Bonito, a equipe inteira, gravar com as famílias que a gente selecionou na praça, com as crianças. Acho que gravaram na sexta, né, Simone? Na sexta-feira. Gravaram na sexta, editaram tudo e o Fantástico no ar. E aí, a gente tinha formado um grupo no WhatsApp só para as mães que gravaram. E elas assim pra mim, Ayla, eu posso botar foto? Porque elas tiraram foto da gravação da equipe, eu posso postar foto? Eu falei, gente, tô com medo, e se a gente não passa? Meu coração por dentro era muita insegurança. Falei, gente, sei lá, acontece uma tragédia, eles tiram a reportagem da Letícia e jogam a tragédia, porque o Fantástico é imediato, é a notícia dali, o boom da hora, né? E aí não passa, eu tô com medo, vamos esperar passar. Quando vocês verem que a gente tá no ar, vocês façam o que quiser. E aí eu fiquei no hotel chorando, nervosa, de frente pro Fantástico. Quando eu vi, gente, eu me tremia toda. Eu assisti. Falei, meu Deus, Muito legal, meu Deus, olha ali, a gente passando ali, eu não acreditava. E assim, e aí você vai vendo como é que Deus vai fazendo a partir daquele momento que eu fui no Santíssimo, ajoelhei e falei, Senhor, eu só conduzi. Eu estou me colocando à disposição para ser uma mediadora da causa, para colocar a minha história e para ir, mas me conduza, me ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir. Mas Deus botou tanta gente para me ajudar, vai botando os suportes, os apoios. E uma festinha que começou com eu tendo que pagar um dinheirão de camisa, agora é essa bênção, vem doação. Do nada eu recebo um WhatsApp, Ayla, me manda aí o que eu quero fazer um Pix para ajudar na festa, para comprar uns brinquedos. Então as pessoas, porque também as pessoas perceberam a credibilidade do projeto. As pessoas perceberam que eu não estou ali para uma segunda intenção. Não é para ganhar dinheiro, tenho a minha vida resolvida, não é para me promover politicamente, porque eu nunca tive a intenção de ser candidata a nada, não sou vinculada a nenhum partido político, tenho as minhas defesas, minhas causas, o meu apoio, isso enquanto Ayla, né? Enquanto uma pessoa com autismo, confio e acredito e sempre vou dar apoio aos políticos que estiverem ajudando a causa, né? Então, isso sempre vai acontecer. Em Rio Bonito, a gente não teve esse suporte nenhum, né? Sem falar de um vereador, única pessoa que veio, né, para pagar gastos mesmo, para pagar terapias, para chegar junto e falar o que você precisa, porque eu tenho amigos meus que têm filhos com autismo e eu quero ajudar. Foi o vereador Alex da Guarda, foi o único. Eu não tive mais suporte de ninguém, né? Então foi isso, as famílias, elas entendem que eu não estou ali para um ganho pessoal meu. Eu quero que exista uma sede, eu quero que exista um espaço, que as famílias busquem lá a sua cesta básica todo mês, façam a sua terapia, levem seus filhos para fazer atividades de canto, de violão, tudo. Esse é o meu sonho. Hoje você falar, você tem algum sonho? Eu não sonho em comprar casa em lugar nenhum, eu não sonho em comprar nada. Por quê? Porque eu acabei que eu realizei todos os sonhos. Eu tinha sonho de fazer doutorado, tinha sonho de passar um concurso público. Acabou que Deus foi concretizando todos os meus sonhos e eu fiquei sem ter o que sonhar. Porque eu não sou uma pessoa apegada ao concreto, ao financeiro. Então, eu acabei ficando sem ter sonhos. Então, hoje, o meu sonho é ter uma sede para a associação. É o que eu passo a sonhar a partir... Já venho sonhando há algum tempo, mas eu acho que agora tudo indica que vai
Então, a Gaiarbe surgiu assim, né? A partir da minha história, das minhas necessidades, que eu fui tendo que enfrentar e criar coragem para fazer. Hoje, a gente já tem outros adultos com autismo em Rio Bonito diagnosticados, através dessa ponte que eu fiz, né? De ajudar. E eu percebi que eu sou uma referência, né? Até mulheres adultas que não tinham coragem de buscar ajuda ou diagnóstico, hoje estão com diagnóstico na nossa cidade. E eu sei que eu sou essa referência, né? E isso também, além de ser uma felicidade, é um peso também para mim, né? Que eu preciso entender o meu papel, onde eu estou e o tanto de pessoas que eu influencio através da minha fala, né? Mas estou muito feliz, creio que esse meu sonho vai ser realizado em 2025. Aí posso morrer feliz, mas também quero morrer igual a Dercy Gonçalves, 105 anos, tá? Eu quero ser tratada na sede. O dia que eu precisar fazer um crochê na velhice, não tem que ter um espaço? Tá certo. Vai chegar uma hora que eu não vou ter condições mais físicas, até, né, psicológicas, de tocar um espaço grande com muitas famílias. E aí, eu tô plantando a semente. Lá na frente, eu tenho certeza que as pessoas vão colher. E eu quero ir lá usufruir do espaço, como uma cidadã, como uma usuária do espaço. Sentar lá, fazer minha terapia. E aí outros líderes estarão à frente. Muito linda essa história. Né? A história é Obrigada. muito emocionante. Creio que não só para mim, mas para a Luciana também, para a Simone. Acompanha, ela vinha de perto. Muito emocionante. E agora uma pergunta também, né, para Simone. Simone, conta um pouco para a gente em que momento, né, você descobriu o diagnóstico do Miguel como autista e qual foi a sua reação, né, ao descobrir esse diagnóstico? Boa noite, Douglas, Boa né? noite. Luciana, Ayla, que emociona a gente parceira. todas as vezes que ela Emociona, fala, ela parceira. emociona a gente, né? Com a história dela e do Gaiarbe. Então, eu descobri não, né? Desconfiei do diagnóstico do Miguel quando ele tinha 2 anos e meio. O Miguel sempre foi uma criança de creche, né? Desde 1 ano, né, 9 meses, 1 ano, que ele estuda em creche, né? Ficava em creche. Acho que até por isso a gente percebeu um pouquinho tarde, porque como ele ficou na creche, como ele era de creche, ele teve que se desenvolver, né? Então, quando foi com 2 anos e meio, não foi a creche que me sinalizou, tá? Não foi a escola, não foi professor nenhum que me sinalizou. Eu percebia, quando eu ia buscar o Miguel, que os amiguinhos dele em volta já falavam tia, mamãe, oi, tchau. E Miguel não, né? A característica mais forte assim, no Miguel foi a comunicação. Não verbal. Exatamente, porque, tipo assim, ele não falava nada. O máximo que ele falava era o mã, né? Mã, mas não saía o mamãe, né? Ele falava água, não falava água. E isso eu fui, sabe, dando aquela dúvida, aquela, né, pergunta que tem, gente, tem alguma coisa com meu filho. Primeiro filho, né? O único filho, nunca não tinha tido outro filho. E eu comecei a conversar com as pessoas. E as pessoas também vão percebendo, né? Aí conversei com a coordenadora da escola dele, da creche dele. Ela falou assim, não, Simone, cada criança tem um desenvolvimento, né? Ele pode estar com um atrasozinho, mas é normal. O pediatra também, a mesma coisa, né? Não, cada criança tem seu tempo. Tem criança que fala só com 4, 5 anos. Mas sabe aquela coisa de mãe dentro da gente, quando a gente, né, sente que tem algo de errado, que você tem que investigar, tem que ir a fundo? E eu conversando com uma prima minha, que ela tem um filho autista, ela também estava em fase de descoberta do autismo do filho dela. Ela falou assim, olha, prima, se eu fosse você, eu levava ele num neuro. Mas assim, na nossa cidade nem tem neuro, né? Na época não tinha neuropediatra, né? Hoje eu não sei se tem, mas na época não tinha neuropediatra. Como o Miguel tem plano, então eu comecei a ligar para o plano e tentar marcar. Aí eu consegui marcar uma médica para daqui a 3 meses, né? E consegui marcar um neuro para próxima semana. Aí eu falei assim, bem, como a gente está naquela, né, curiosidade de querer saber, eu vou levar nesse, mas vou deixar marcado a outra. Aí marquei esse neuro, né, na próxima semana. Aí levei, fui lá, eu toda, né, curiosa, querendo saber e tal. Aí o neuro virou para mim,
né, viu Miguel, olhou Miguel, perguntou, né, por que eu estava ali. E eu falei para ele, levei um relatório da escola, mas o relatório não estava, né, não estava aquele relatório, né? Superficial. Muito superficial, né? Isso que hoje Miguel tem 8 anos, isso 6, 7 anos atrás, né? Ele virou para mim e falou assim: mãe, muito engraçado, né? Mãe, seu filho é normal. Seu filho não olha, assim mesmo, gente, seu filho não olha para você porque você não passou um batom vermelho. Passa um batom vermelho que seu filho vai olhar para você. Aí tudo bem, né? Você ouve e tal. Aí ele falou assim, não se preocupa. Tem criança que só fala com 4, com 5 anos. Chama a atenção dele. Bota alguma coisa, bota uma coisa colorida que ele vai olhar no seu olho. E eu não satisfeita, né? Tem mães que sairiam satisfeitas, mas eu não fiquei satisfeita com isso. Aí ele virou para mim e falou assim, você quer o quê? Você quer que eu passe fono para ele fazer? Tá bom, eu vou passar só para tirar essa doideira da sua cabeça, porque seu filho não é autista. Tá bom. Fui eu para casa, não satisfeita, esperei 3 meses para ir na outra neuro. Nossa. Porque eu não fiquei satisfeita, né? A gente que é levei ele, né, na fono, ele começou até a fazer fono. A fono também falou que não ia me falar nada sem antes ter, né, o diagnóstico do neuro, mas ele começou a fazer fono. Aí quando deu a data, fui eu lá. Aí foi eu e meu marido. Dessa vez meu marido foi comigo. Aí, né, outro nível, né, a neuropediátrica, eu esperei 3 meses para ir. Chegamos no consultório, né, ela avaliou Miguel começou a brincar. Aí primeiro ela começou a perguntar, gente, eu deixei Miguel livre. E ela, né, conversando comigo e com meu marido, mas de olho no Miguel. Observando, né? Observando, leu os relatórios, aí já tinha o relatório da fono, né, que ele já estava em atendimento uns 2 meses, leu o relatório, conversando com a gente, buscando antecedentes familiares, né, me explicando o que era o autismo, porque até então eu era leiga, não sabia nada, né, sobre o autismo. Aí depois de quase 2 horas de consulta, ela virou para mim e falou assim, olha mãe, seu filho tem muitos traços, mas eu não posso te dar o diagnóstico. O que a gente vai fazer? Vamos começar com terapias. Aí passou fono, psicólogo, psicomotricista, várias terapias, né? Ecoterapia. E, assim, vou até te responder já a última pergunta, né? Assim, naquele dia eu fiquei tranquila, né? Porque no meu coração já dizia que tinha algo errado com meu filho. E até então ninguém me dizia o que era, né? E quando eu cheguei lá, nessa neuro, ela falou para mim, não, seu filho tem todos os traços do autismo. Então, assim, eu tive um norte de onde começar, do que fazer, do que procurar, do que buscar, que antes eu não sabia. O amparo, né? Eu estava perdida. Então, assim, muitos pais, quando eles têm, né, eu ainda não tinha diagnóstico, mas já sabia, né, que tudo levava a crer que ele era autista. Muitos pais, né, eles têm aquele momento de luto, né, aquela desconfiança até mesmo, né, dos neuros, mas eu não, porque eu costumo dizer para todo mundo que me faz essa pergunta, eu tinha 2 caminhos, negar ou continuar, né, porque assim, meu filho já estava com 2 anos e meio, quase 3. Imagina se eu pegasse esse período de luto e ficasse negando, não, vou em outro neuro, não. Ele ia perder mais tempo e eu ia perder mais tempo. E eu não, eu saí de lá, no outro dia eu já comecei a buscar. Aí foi o que a Ayla falou, né? Aí comecei a buscar pela prefeitura, porque a gente tinha plano, mas pelo plano não tinha aqui em Rio Bonito ainda, não tinha tratamento para ele aqui em Rio Bonito. E até tinha, mas tinha que ter uma fila de espera. Né? Deixa eu beber uma água, que agora eu tô com sede. Toma uma aguinha, respira. O autismo dá muito assunto. Dá Aí vários eu fui podcasts. Isso. Aí eu fui buscar, né, pela prefeitura, né, pelo SUS. E muito difícil de conseguir, tá, gente? Né? A gente sabe que até hoje continua assim. Eu só consegui, o que eu consegui pela prefeitura foi
porque eu conhecia pessoas que trabalhavam lá dentro, né? Porque se eu não conhecesse, eu não iria conseguir. Estava até hoje Porque na a fila de espera é imensa. Né, meu filho fez ecoterapia, né, inclusive é até legal falar aqui que a equipe de ecoterapia da prefeitura, eles são 10, tá? Eles não têm muita estrutura, mas eles fazem um trabalho muito legal. O Miguel ficou na ecoterapia por quase 3 anos. Consegui também, acho que foi TO, e foi só o que eu consegui pela prefeitura. O resto eu tinha pelo plano, né, nas clínicas particulares, e o restante eu tinha que pagar. Nessa época você parou de trabalhar, não foi, Simone? Não, Ou você ainda tava? não, ainda estava trabalhando. Nossa. E era uma correria gigante, né? Porque ó, o Miguel ficava na creche. E quando você consegue pela prefeitura, tipo assim, você não escolhe horário. É o horário que tem. Então eu lembro que quando eu consegui TO pela prefeitura, lá na Bela Vista, no centro de reabilitação, era 11h30. O horário era 11h30. Horário terrível. Eu saía do trabalho, ia na creche, buscava ele, levava para lá, depois voltava, deixava ele na creche e ia trabalhar. Né? Mas assim, a gente que é mãe, você não poupa esforços, Com você certeza. faz. Né? Você não, nem almocei hoje, mas não tem problema, pelo menos seu filho foi para terapia. Mesmo que seja aquelas meia hora que o atendimento, né, pelo SUS, pela prefeitura, é somente meia hora, né? E enfim, então eu fiquei assim uns 2 anos nessa correria louca, até o plano liberar um tratamento em Niterói, né? Aí eu falei assim, meu Deus, eu trabalhando, como que eu vou para Niterói? Pois é. Aí tá, aí eu até liguei, no mesmo dia que que o plano ligou, eu falei assim, eu não vou não, muito longe, eu trabalho, como que eu vou fazer? Meu filho tá na creche e tal. Aí eu lembro que a menina falou assim pra mim, olha, você não quer nem conhecer a clínica? Vai conhecer para você ver, a menina do plano. Eu falei assim, tá bom, então marca que eu vou lá conhecer. Aí, gente, é assim, é outro mundo, né? Quando você sai de Rio Bonito, né? Eu fui lá para Niterói para poder conhecer a clínica, a estrutura, os profissionais, o acolhimento, gente, é outro. É outro, e tipo assim, eu não medi esforços. E eu trabalhava, né? Não medi esforços, né? Então, desde 2020, Miguel faz tratamento lá em Niterói. Né? São 3 vezes na semana, terça, quarta e quinta. A gente sai daqui 6 horas, 6h30, pelo carro da prefeitura, que eu também só consegui né, porque o nosso vereador parceiro aí, né, conseguiu encaixar meu filho, porque também então, de repente, não conseguiria, ia ter que, né, custear essa ida para Niterói. 3 vezes não é fácil. 3 vezes na semana. Então, desde 2020, nós estamos em Niterói. Miguel faz tratamento 3 vezes na semana, de 8 da manhã até meio-dia, né? E lá onde ele faz tratamento, ela sabe, né, que é muito difícil, ele faz com a intervenção em aba, né, que ainda é um dos tratamentos, né, que mais funciona, né, nas crianças autistas. E assim, eu estou muito satisfeita, né, lá é correria, é cansado. Eu precisei sair o ano passado do trabalho, porque eu já não estava mais dando conta, né? O Miguel também, ele está com 8 anos, então ele vai demandando de muito mais coisas, né? De muito mais tempo, né? Da mãe estar ali, né? É muito importante a mãe estar junto, ele está crescendo. Então, assim, eu também senti que eu precisava estar com meu filho nesse momento da vida dele, entendeu? O Miguel é não verbal, né? O Miguel é não verbal, agora que ele está começando a soltar novamente, né, mãe, água, pai. A gente começou com ele com a comunicação alternativa aumentativa, CAA. Então, é o que está, né, funcionando, né? Você está vendo o desenvolvimento. Resultado. Isso é na comunicação, né? Porque a maior dificuldade do Miguel é a comunicação, né? A questão motora, a questão comportamental, a gente tem que ser ajustado. Ele tem, né,
tem tido um resultado muito legal. Para quem está em casa não sabe, o Miguel está aqui no estúdio, né? Está sentadinho ali, né? Visualizando tive que tudo, trazer tá? ele, porque às Tranquilo. vezes a gente não tem, né, com quem deixar a criança. Rede de apoio. Né, não tem, falta rede de apoio, né, muitas das vezes, né, igual a Ayla falou. Eu até me emocionei, né, quando você falou que às vezes, né, tem mães, né, criança que às vezes não é convidado para ir no aniversário, né, então você falou, as mães às vezes não têm tempo para elas e realmente às vezes não tem, que às vezes é só elas mesmo. Né? Então, é muito difícil, mas também é muito gratificante para a gente que é mãe, quando a gente vê o avanço e o desenvolvimento da criança, né? Mesmo que seja pequenininho, porque às vezes é bem pequeno, né? Ela sabe disso, às vezes é bem pequeno, mas a gente comemora como se fosse um passo enorme, sabe? Acho que eu respondi. Nossa, muito bem. A Ayla falava sobre quando ela foi diagnosticada, né? Ayla, você estava lá no seu mestrado, a professora percebeu os traços, você já estava trabalhando com essas famílias atípicas, você já tinha dado um passo, né, de reunir esse pessoal todo, né, desse discernimento que Deus te deu para que você acolhesse essas famílias. Alguma vez, não especificamente assim, de dentro da associação, alguém voltou o olhar da sua condição de ser autista e estar à frente de uma associação como se você estivesse assim, ou se beneficiando daquela situação, ou então assim, que você quisesse usar dessa condição sua para alcançar algo maior lá na frente? Já, várias vezes, assim, principalmente em algumas palestras que eu dei no município, né? Eu rodo muitos lugares dando palestras, às vezes faço parcerias com a OAB daqui, Itaboraí, faço muita coisa online. Eu procuro sempre atender qualquer lugar que me chama. Eu vou nos postos de saúde do bairro. Então, assim, o último que eu me recordo, aconteceu várias vezes, mas o último que eu me recordo foi aqui em Rio Bonito, num colégio grande, o maior colégio da rede, com professores do segundo segmento, que eram professores do 6º ao 9º ano, de disciplinas, né, português, matemática. Um determinado professor, ele me perguntou, então, por que eu quis ter o meu diagnóstico a partir do momento que eu estava falando do RG, né, que eu tinha feito a troca do meu RG e tudo mais, qual era a necessidade de eu ter um RG diferenciado e por que eu quis ter o meu diagnóstico. E ali, no autismo, existe um prejuízo na interpretação do que o outro quer te passar. Se existe uma sagacidade, um sarcasmo, uma má intenção, o autista ele tem dificuldade nessa interpretação. Mas ali eu consegui compreender que ele estava perguntando quais eram os benefícios que eu teria sendo autista, querendo ter o diagnóstico, o meu RG e tudo mais. E aí eu já comecei falando o seguinte para ele: olha, o meu diagnóstico, ele é muito tardio. Antes de eu ter um diagnóstico, eu comecei a dar aula aos 18 anos, né? Essa palestra, se eu não me engano, tem 2 anos atrás. Eu vou fazer 40, eu estava com 38. Eu comecei a dar aula aos 18, estou com 38 na época, né? Eu não faço isso, mas eu precisei fazer para que ele e todas as pessoas entendessem que isso... Eu achei indelicado comigo, a forma que ele perguntou. Falei assim, todos os concursos públicos que eu fiz, eu passei. Eu fui chamada em todos. Eu escolho onde eu quero trabalhar. E eu nunca fiz por cotas, porque eu não tinha diagnóstico. Quando eu fui fazer uma universidade pública e depois que eu fui fazer o meu mestrado, eu também não fiz por cotas, porque eu não tinha diagnóstico. E hoje, se eu estiver, por exemplo, dentro de um mercado grande, eu adoro supermercado, adoro. Se eu estiver, por exemplo, visitando um Guanabara naquele dia de promoção que o mercado está lotado, se eu me sentir confortável para entrar numa fila de prioridade, eu vou entrar. Muitas vezes eu tenho vergonha e fico na fila normal. Mas se eu sentir, é um direito meu. E se eu não tenho o meu RG para mostrar que eu sou autista, quem acredita em mim? Se você não está acreditando, porque o autismo não tem cara. Eu não tenho uma fisionomia. Porque você fala bem, porque você é desenvolvido. O meu cérebro é treinado para isso. Ele é modulado. O cérebro ele é modulado diariamente, dependendo da atividade que você faça. Né? Então, eu fui desenvolvendo habilidades na minha comunicação, enquanto a partir eu tenho tantos outros prejuízos. Motores, se eu falar muito rápido aqui, algumas letras vão embolar, porque eu tenho indicação para fazer fono, mas não faço. Então, eu vou tendo
trato depressão, tratei muito toque, com limpeza. Então, eu tenho todo um outro prejuízo que o autismo não mostra, que está muito dentro do seu seio familiar. Então, assim, ser desenvolto e falar bem, eu treinei o meu cérebro para isso e a minha história de vida veio também treinando, né? Aí eu falei para ele, se eu não tivesse o RG, ninguém acreditaria que eu sou autismo, como você não está acreditando. Eu não tenho direito ao benefício de prestação continuada, porque ele é um salário mínimo dividido para quem... Existe um cálculo de renda. É o BPC, o BPC. Né? Eu não me enquadro num perfil de BPC. Eu não me enquadro no perfil de usuário de transporte público com acompanhante. O automóvel, o autista autônomo adulto não pode comprar automóvel com isenção nenhuma. Só se eu fosse filha de alguém e a pessoa, o meu responsável, meu pai, comprasse o carro no nome dele para ele ser o condutor responsável por mim. Eu, enquanto pessoa autismo, não posso. Então, assim, você precisa me dizer quais benefícios que uma pessoa tem ao descobrir o autismo na idade tardia, adulta. Não existem benefícios. Ao contrário, eu tive várias perdas ao longo da minha vida. Né? Aí eu falei isso para ele, minha mãe foi convidada a me retirar de 5 escolas em Rio Bonito. De tão terrível que eu era. Mas não parece. Mas porque é uma história de vida. E o autismo na idade adulta, ele é trabalhado tanto que o meu diagnóstico demorou 1 ano e meio. É a sua história de vida desde pequenininha. Entendeu? Ninguém ficava lá em casa, ninguém queria cuidar de mim. Minha mãe não conseguia. As pessoas entravam e saíam, não ficavam. Porque eu não conseguia ficar comigo. Minha mãe não era convidada para as festinhas. Minha mãe não tinha com quem me deixar. Né? Eu fui convidada a me retirar de muitas escolas, porque eu era uma criança diferente, que eu não sabia me comunicar no sentido dessa comunicação. Eu era verbal, eu falava. Mas isso assim, vamos brincar? Não, era sair puxando. O autista, ele é forte. O autista, ele tem intensidade nos movimentos, ele não sabe controlar. Então, se ele te puxa pelo braço, ele está te puxando para brincar só, mas o puxão é forte. A outra criança sente o quê? Um afronto, tá me batendo, mas não é. Ele não sabe dizer de forma delicada, vamos brincar. Então, houve um processo de sofrimento. Eu sei, assim, são muitos relatos que a minha mãe já é falecida, mas ela me contava muitos relatos. Então, assim, eu respondi essa pergunta, senti que existia ali, né, um fundo de maldade e fui colocando tudo que eu construí na minha vida sem diagnóstico nenhum. Todos os prejuízos que eu tive até hoje e que foi uma decisão me tratar, cuidar da minha saúde e ajudar outras pessoas. E que eu continuo sem ter benefício nenhum sendo autista. Você poderia não ter aceito essa sugestão da sua professora. Sim, Não, foi seguido minha vida. Já desenvolvi a associação, já tenho tudo que eu almejei. Mas não, você foi em busca, porque você também tinha toda uma história lá por trás da sua mãe, né, das suas habilidades, que você também quis se dar o direito de saber, né, dessa condição. Mas existe sim essas perguntas, as pessoas pensam que você quer tirar algum proveito da situação. Isso é muito comum. Mas, Ayla, também as pessoas acham, né, que a pessoa com diagnóstico de autismo, acha que você vai ter os benefícios, mas é muito burocrático, né? Até uma criança, para conseguir um benefício, é uma burocracia muito grande, entendeu? Te exigem milhões de documentos, né? E você tem que comprovar. Não é tão fácil assim. Se ela não tivesse trilhado a carreira dela, né, os estudos, parte acadêmica, talvez ela estivesse aí andando para trás, né, atrás do benefício. Então, quando ela diz, olha, tudo que eu consegui, eu não tinha um diagnóstico, então eu não dependo dele, né, para minha estrutura. Simone, a gente, assim, as mães, né, as famílias atípicas que estão nos assistindo, a gente sempre, assim, ouve, nós da Pastoral da Comunicação, logo depois que a gente começou esse trabalho inclusivo, né, a gente começou com os surdos, né, com os cegos, e eu sempre estava indo, a gente precisa dessa parceria, porque você dá o suporte lá, esse acolhimento, né, que você abraça, garra na unha essas famílias aí, e é maravilhoso a gente ver isso, mas a gente precisa, assim, saber aonde estão as famílias católicas. Né, o que está acontecendo hoje com as mães atípicas. Ela citou ali, né, a Tia Cigarra, com a Gabi, nós temos muitas outras. Né, e sem falar das que não comparecem com o medo do rótulo. Que existe, né, Ayla? A gente sabe disso. Tem relatos também. Né? Uma vez que você aparece, seu filho desregulou, ou gritou, né, ou tá na missa, houve uma situação, você teve que sair rápido, todo mundo já, Exatamente. Só que pela desinformação e não conhecimento de causa,
né, as pessoas acabam também não voltando o olhar para ir em busca de algo que possa ser transformador. Isso. Né? Você consegue participar da missa com o Miguel? Você vem, não vem? O Miguel está na catequese? Você pretende colocar? Como que está seu pensamento hoje como mãe atípica católica? Então, se eu trouxer o Miguel na missa, eu consigo estar na missa, mas eu não consigo participar. Por quê? Porque, como a gente já citou, né, várias características aqui da criança autista, hoje o Miguel está aqui, ele está quietinho. Mas, assim, num ambiente com muita gente, né, com o som da igreja, ele vai até ficar quieto, mas vai ficar no celular. Então, já tira por aí, já tem os olhares de que uma criança está na igreja com um celular, tá? As pessoas olham sim. E outra, ele vai ficar uns 15, 20 minutos sentados, mas uma hora ele vai querer levantar, porque Miguel é curioso, ele vai querer ir lá na frente, ele vai querer sentar lá no altar, de repente ele vai querer ir lá, ficar olhando pro padre com aquela roupa diferente, porque para ele é diferente. Ele chegou aqui, ele já veio aqui na nossa bancada, exatamente, já olhou tudo, câmeras. porque ele é curioso, ele vai querer vir aqui para fora, para olhar quem está do lado de fora, para olhar as crianças que às vezes ficam ali do lado de fora. Então, tipo assim, eu vou estar na missa, mas eu não vou estar participando, né? Por isso que esporadicamente eu trago ele na missa. Geralmente eu venho sozinha, né? Porque então, se eu trouxer ele, eu não vou participar, eu vou só estar, né? E fora os olhares, né, que eu já te falei, porque como eu falei, hoje ele está quietinho aqui, mas vai ter uma hora que ele pode gritar, né? Porque as crianças, elas têm muita mudança de humor. Uma hora tá quietinho ali, mas outra hora ele pode dar um grito, né? Pode se expressar. É uma expressão, né? Que às vezes eles se expressam dentro deles mesmo, né? Algo dentro deles, na mente deles, que faz eles se expressar ou chorar, entendeu? Então, tipo assim, tem os olhares, né? Não adianta. A gente que é mãe, a gente sabe que as pessoas estão olhando e sabe quando tá criticando, tá? Com certeza. A gente conhece os olhares. Então, hoje eu não trago Miguel na missa. Você ainda não, assim, pensou em trazê-lo para participar da catequese? Então, a história da catequese foi assim, Miguel tem 8 anos, né? Então, no início desse ano, eu ouvi na missa falar, né? Para levar a criança, né, para catequese, as informações é só pegar na secretaria. Eu fui na secretaria, cheguei na secretaria e perguntei, né, se a catequese daqui tinha alguma sala inclusiva, alguma turma inclusiva. A pessoa que estava na secretaria, ela não soube me responder. Ela não soube me responder se tinha alguma turma inclusiva. Me pediu para vir aqui no dia que começasse a catequese e perguntar. Os catequistas, né? Exatamente, se haveria. Só que eu pensei assim, bem, na missa anunciou que a gente poderia ir na secretaria para poder pegar as informações para poder matricular a criança. Mas quando eu cheguei na secretaria, eu já não tive uma informação, né, concreta. Então eu falei assim, bem, se a pessoa não soube me responder se tinha ou não, eu acredito que não deve tem. ter, Então eu não vou nem procurar, né? E não procurei e até hoje eu não tenho informação, não, assim, as pessoas que eu conheço, que eu pergunto, né, da igreja, não sabem me informar se tem ou não tem uma turma inclusiva. A turma inclusiva ainda não tem, né, aquele espaço assim específico só para as crianças, né, com um perfil de autista, mas já tem crianças autistas lá. Né, na turma da tia Fabiana Ronzani, que inclusive foi quem catequizou os filhos de Tanice, né? Ela até, o filho da doutora Cristina Almeida, quando eu perguntei para Cristina, você já parou para pensar em colocar ele na catequese? Porque a visão é a mesma que a sua, Sim. né? Tipo assim, não tem um preparo, então se eu colocar vai chocar, o olhar vai ser de rótulo, vai ser diferente. E a própria catequista foi que eu orientei, mas a própria catequista convidou. Então, tem 2 crianças. Eu não conheço a outra criança que é. Um é filho da doutora Cristina e a outra criança eu não sei quem é. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque nós, católicos, a gente está assim, a gente não quer só o técnico, a gente é o que a Ayla falou que foi lindo demais, né? Deus fez igual para Moisés.
Sede forte e corajoso. Vai lá e se vira. Não é assim? Você Dá não seu está jeito, pedindo, dá seu jeito. Você vai atravessar deserto, se o mar vai abrir, não é? Você vai dar seu jeito. Sede forte e corajoso. E ela foi. Sim. Ela fez. Mas a parte espiritual, para nós, isso é importante demais, Muito né, Simone? importante, Nós muito que temos, né, essa fé, né, na Eucaristia, nesse Cristo vivo. Nós viemos de um grupo jovem, né? Nós somos amiga, para quem não sabe, de grupo jovem. Nosso Nossa grupo Senhora jovem, de Nossa Senhora de Fátima. Fátima, que durou 18 anos. É verdade, Desculpa é aí. verdade. Nós entramos adolescentes, saímos mães. Verdade, Saímos né, casadas Lu? É do nosso verdade, grupo jovem. né? Que sente falta Quantas disso, lembranças boas, muitas, né? Simone? Muitas. E a gente naquela época nem imaginava. Não. A gente está hoje aqui num podcast falando claro que desse não, tema. Você, mãe de uma Então, criança autista. Mas o olhar é o mesmo. É o mesmo. Então a gente tem que pensar assim, a igreja precisa se preparar? Precisa. Né? E é por isso que você e a Ayla foram chamadas hoje aqui, porque a gente precisa, assim, dessa parte que a Ayla abraçou, né, do sede forte e corajosa, se vira, né, até entregar para a igreja. O que mudou depois que você começou a ser assistida pela Associação Gaiarbe? Então, o Gaiarbe, como eu trabalhava num comércio, né, grande aqui em Rio Bonito, e eu nunca escondi que meu filho era autista, né? Sempre coloquei nas redes sociais, eu conheço muita gente, então sempre falei que o Miguel era autista, nunca escondi, né? Eu sempre falei que Miguel era autista quando tive o diagnóstico. Então, assim, muitas mães iam lá onde eu trabalhava me procurar. Virou referência. Foi basicamente isso. Às vezes eu ficava mais de uma hora só conversando com mães que iam lá, né? Então, assim, começou a ir pessoas, a gente conhecer, né? Porque é o que lá ela falou, se torna uma rede. Você conhece um, o outro vai e fala, conhece outro, e você vai conhecendo as mães autistas. Até que um dia eu recebi o convite do grupo para entrar no grupo Gaiarbe. Aí eu falei assim, gente, que grupo é esse? Você recebe lá no WhatsApp, eu falei assim, vou entrar para ver o que é. Se não for bom, sai. Sai, é verdade. Parece que saiu. Aí eu recebi o convite. Aí, né, como você falou, né, aí tava Tanice, tava Tia Cigarra. O perfil do grupo era diferenciado. Isso aí. Aí Ayla eu também conhecia a Ayla, né, da igreja também, né. Então eu falei assim, gente, vou ficar nesse grupo, vamos ver o que né? O que vai acontecer nesse grupo. E foi entrando pessoas e mais pessoas, e Ayla falando. E como tinha muita gente conhecida, eu falei assim, vou ficar, vamos ficar. E assim, o grupo, gente, é muito importante, porque é muita troca de experiência. Situações que acontecem comigo, que eu exponho no grupo, às vezes você está passando e você não sabe como lidar com essa situação. Então, assim, é muita troca, né? Você aprende ali no grupo, você ensina. Então, é muito bom o grupo. E eu comecei a gostar, comecei a mandar convite para um monte de gente também. E é isso que a Ayla falou, o grupo agora é enorme, né, Ayla? Virou um grupão, né? Começamos, família, né, a ajudar umas às outras, né, nos eventos, ações, né. Então, assim, o grupo é muito bom, gente. Eu, assim, toda vez que eu conheço uma mãezinha nova que está recebendo um diagnóstico agora, eu falo assim, entra no Gaiarbe, lá é muito bom. Informações, né, sobre terapia, sobre medicação. O grupo a gente oferece também 2 fundamental. terapias, né, de forma gratuita. As Isso. mães que querem levam seus filhos, né, psicomotricidade, psicologia. Exatamente. Dá um suporte Dá um para essas suporte. famílias. A Isso é gente faz a roda de conversa com as mães. Isso que eu ia falar, que eu não posso deixar de falar. A roda de conversa é maravilhosa, a Dali gente. que faz com vocês, ela é um amor, né? A Isso aí, Dalícia. Dalícia. Dalícia é filha de uma amiga minha de adolescência, lá do meu bairro. Quando ela descobriu que eu conhecia a mãe dela, ela ficou... Não é? Eu só consegui participar de 2 rodas de conversas, né? Porque depois eu não consegui ninguém para ficar com o Miguel, que o horário é mais à noite. Mas as 2 rodas de conversa que eu participei foi, assim, incrível.
todo mundo chora, Toca né? no final. sentimento, toca na mãe sem Aham, valorizar. É uma exatamente. reflexão. São mulheres ali, mães, com coisas em comuns, precisando falar Isso aí. sobre si, sobre as suas demandas. Também vendo que não estão sozinhas nessa situação. Importante. Quando você olha para o lado, existe uma situação similar, né? É, por isso que o grupo Se apoiam, é importante, né? Se entendeu? apoiam. Por isso que o grupo é importante. Lá no tratamento de Miguel, lá em Niterói, como eu falei, a gente fica de 8 a meio-dia lá. Então, tipo assim, tem várias mães, né? Então, também a gente fez um grupo muito que forte, legal. que a gente sempre fala assim, eu faço terapia, as outras mães também, mas nem precisava, porque só em a gente A estar troca. reunida, tipo assim, já é a terapia. E ali a gente troca experiências, né? Troca vivências mesmo das crianças, né? Aconteceu um episódio com uma, aí a gente se divide ali, aí uma chora, uma incentiva a outra. Aí você descobre que não é só você que está passando por aquilo ali, entendeu? Então, assim, isso faz parte. Nós, mães, né, de crianças autistas, a gente precisa se unir e trocar, porque assim a gente ganha força, né? Com certeza. A gente, lá em Niterói, as pessoas passam por muitas situações de preconceito, né? Passam por muitas. Então, assim, elas dividem e dói, né? Dói nelas que viveram e dói na gente ouvir. Porque você, assim, pode acontecer com seu filho, né? Pode acontecer com seu filho. Então, assim, você já sabe até como reagir se acontecer. Entendeu? Mas acontece muito. Então, assim, essa troca entre as mães é muito importante. O Gaiarbe também faz esse papel, né? Lá a gente sempre tem alguma coisa, né? Alguma história, pensa algum sempre nas episódio. mães, importante. Então, assim, é muito importante. Por que essa pergunta, né, do que mudou? Porque muitas mães, né, muitas famílias estão nos assistindo e não conhecem o trabalho do Gaiarbe. Né? Não conhece, não sabe que nós temos aqui no município, sem olhar religião, né? Uma associação, um grupo de pessoas que se apoiam dessa causa, né? Que precisam, como você falou, precisam dessa troca. Porque senão vão sempre muito se achar que elas importante. são a única no universo. E né? não é, E gente, não é. Não são, nem sempre a grama do vizinho é a mais verde. É. Todas são verdes, Exatamente. no caso das famílias atípicas, né? A gente tem que pensar assim, todas são verdes, não é? E a diferença é só que cada um tem a sua grama, mas que o apoio precisa, né? Ser mútuo. Ayla, conta um pouco pra gente quais são os tipos de autismo, né, que existem e também se existe um momento exato para descobrir esse diagnóstico, pode ser descobrido em qualquer momento, e se existe algum tratamento, né, um leque de tratamento amplo para o Tem sim. diagnóstico. Só queria complementar a questão da associação, assim, que o nosso regimento, ele prevê múltiplas ações enquanto uma associação. Então, a gente tem, isso aqui é um papel da associação, isso que a gente está fazendo em termos de formação, de bate-papo, isso está lá dentro do regimento. Então, quando eu sou convidada pela OAB para fazer um evento ou para participar, ali eu estou cumprindo o regimento da associação. Quando eu faço um evento cultural, ali eu estou cumprindo o regimento da associação. Quando eu ofereço uma psicologia, uma psicomotricidade, ali eu estou cumprindo o regimento. Então, a gente trabalha por múltiplas vertentes, né? Ela entra em vários eixos de atuação e principalmente na formação. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu, por exemplo, formar um grupo grande de mães, conforme Simone e outras, que estão assim... aptas e já desenvolveram melhor o tema para ir nas escolas, para ir nos espaços, nas igrejas. A gente ainda não consegue. Então, por exemplo, acaba que muito sou eu para muitos lugares e eu não consigo atender todas as demandas. Porque o ideal é a gente conseguir ter um grupo só de formação. Só para ir nas igrejas, fazer essa parceria, para ir nas creches, para entender que não é normal uma criança ficar sem falar até 2 anos e meio. Porque hoje eu trabalho em creche, eu escolhi trocar, eu fiquei lá em Macaé 3 anos numa escola que eu pegava a criança de 1º ano, com 6 anos até 14, esse leque inteiro. E aí eu falei, gente, eu não aguento, são 13 anos já aqui, é muito cansativo, tudo mais. Eu vou para uma escola miudinha, com 200 crianças, que a gente chama lá de EMEI, que é a Unidade de Educação Infantil, Unidade Municipal de Ensino Infantil. E lá pega crianças de 2 aninhos até os 5, que é da maternal 1 até o pré-2. E é integral, a criança entra às 7h30 da manhã e sai 4h30 da tarde. E ali eu falei, agora sim, tô no meu... E só lá, esse ano, eu descobri 3 autistas. Olha. Eu descobri umzinho de 2 aninhos, eu descobri uma menininha de 3 e mais um outro menininho de 4.
Então, assim, a creche é o primordial, onde a criança está ali no início de um desenvolvimento cheio de uma janela de neurônios importante para se desenvolver. Então, assim, por isso que um dos nossos papéis é essa formação. Então, no futuro, a gente tem que ter uma equipe de formação para ir nas creches, para ir nas escolas, para ir nas igrejas, entendeu? Eu preciso ter essa ramificação dos braços, né? Eu, de repente, formar esses grupos e elas irem espalhando esse conhecimento, né? Agora, em termos do que você me perguntou a respeito do autismo, do diagnóstico... Quais os tipos, né? Isso, quais os tipos Antigamente, a gente tinha outros nomes, né, que foram sendo modificados e alterados, até por esse documento que eu falei, o DSM-5, como ele veio passando por revisões, né? Então, a gente entende que a ciência, ela vai acompanhando o momento, um fato histórico da sociedade, vai trazendo causas e realidades, e vai estudando, e ela busca, a universidade busca concretizar isso, transformar isso em artigos, em documentos e jogar isso para a sociedade ter um acesso nas transformações, né, que acontecem na sociedade. Então, esse documento ele foi sendo reformulado pelos cientistas, pelos grupos, e lá atrás, quando a gente enxergava um autista de um outro jeito, hoje não é mais essa forma que a gente enxerga. Hoje a gente entende que você pode estar no nível 1 de suporte, você pode ser um autista com dupla condição, você pode ser um autista nível 3 ou não verbal, não sei se é o caso do Miguel, nível 3. Então, assim, não importa, porque a questão é que você está dentro de um espectro. E esse espectro, ele tem uma variável. Então, a gente está falando de uma condição. Eu falei dos critérios diagnósticos. Para você estar dentro desses aspectos, você tem que preencher esses critérios diagnósticos. Mas a forma como o autismo vai se manifestar, ela é particular de cada indivíduo. Muitos vão ter coisas em comum, porque está dentro do critério diagnóstico. Mas a gente está falando de um espectro, então não tem como mensurar quem é o 3, quem é o 10, quem está mais autista, quem está menos autista. A gente tá Essa é uma dúvida, né, que paira muito, eu, né? assim, eu não gosto muito dessa coisa de nível. Nível 1, Isso eu acho vai que até acabar, todo mundo tá dentro do aspecto, como a A Ari grama, falou. todas são verdes. Exatamente. Eu gosto de usar esse exemplo porque eu ouvi isso numa palestra falando sobre autismo e eu achei muito interessante, né? Todas as gramas são verdes. Exatamente. Não é? Então tira um pouco esse rótulo de você é mais, você é não menos. existe isso. Você tem mais habilidade, você tem menos habilidade. E o que acontece hoje, por exemplo, com a comunidade autista, é que existe também, isso é muito nos adultos, a forma como ele quer ser identificado. Então, por exemplo, pessoa com autismo, é uma pessoa que está na condição de ter autismo. Ele gosta de ser chamado assim, pessoa com autismo. Tem outros que podem me chamar de autista, não tem problema não, sou autista. Então, vai depender como a pessoa gosta de ser chamada. Isso é muito mais voltado para os adultos, né? Mas a gente fala que é um indivíduo que tem autismo, que está dentro do espectro, né? Então, é uma pessoa com um transtorno do espectro do autismo. Ele está dentro daquele perfil, daquela condição. Não há uma, como é que se diz? Rótulo, né? Não há uma ofensa. Não é uma ofensa. Hoje também as pessoas estão falando muito da neurodivergência, né? Então, você ter uma condição diferente, seja de física, mental, intelectual, você tem uma condição diferente, então você é um neurodivergente. Você está... seu cérebro, os seus comportamentos não estão dentro de um padrão, de um molde. Então, você deixa de ser neurotípico para se tornar uma pessoa atípica, diferente. Então, a gente tem falado nos neurodivergentes, né? Que engloba aí os outros transtornos e as outras condições também, que podem estar associados ao autismo também. Porque hoje é muito interessante esse termo, né? De usar famílias atípicas. Eu penso assim, interessante por quê? Porque famílias diferentes. Existe ali algo diferente ali naquela família. Né? Família, o nome família não saiu. Isso. Não foi excluído, né? Não foi abolido. Né? Famílias atípicas. Até brincava durante a novena da padroeira, a gente jantando lá na casa paroquial, aí Dom José me perguntou, o nosso arcebispo, sobre o trabalho de Libras, quando ia começar a aula, né, a inaugural, e a gente começou a falar dessa questão das famílias atípicas. Aí o meu marido e o padre Pedro olharam para mim e falaram assim, primeiro você explica para ele o que é família atípica. Não é? Então, foi assim, até interessante, porque eles também, né, o termo, às vezes, faz com que a pessoa não se ligue na condição. Aí, Ayla, pegando o gancho nessa questão aí que você estava falando dos níveis, né, a gente perguntou dos tipos de autismo, a gente já tocou no assunto de benefícios, mas a gente quer saber, assim, existe uma lei específica que ampara
a pessoa com autismo? Qual é essa lei? Existe sim. O que regulamenta? Fala um pouquinho pra gente sobre Lei isso. nós temos muitas, né? Então, assim, se você pegar a própria Constituição de 88, ela está lá assegurando várias questões que é para o ser humano, o indivíduo. 88? A Constituição de 88, ela já prevê bastante coisa. Então, especificamente para o autismo, para o autista, além das outras legislações sobre inclusão, sobre a pessoa com deficiência, as pessoas com autismo, ela tem uma lei específica, que é a Lei 12764 de 2012. Essa lei assegura, ela já teve alterações e ela assegura um monte de coisas para as pessoas com autismo e suas famílias. Então, é o diagnóstico precoce, as terapias ainda que sem o diagnóstico definitivo. Por isso que a gente está falando, olha que erro grave desse neuropediatra, olha que erro quando um pediatra não encaminha para a intervenção. A lei diz que você precisa fazer a intervenção ainda que não tenha um diagnóstico fechado e definitivo. Então, ali prevê apoio psicológico para as mães, a lei prevê um monte de coisa, multa para o gestor de uma unidade escolar que não quiser matricular a criança com autismo, de até 20 salários mínimos. A lei é muito ampla, né? Então, a única pessoa com deficiência que tem uma lei específica mais respaldada é o indivíduo com autismo, mas a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que aí ela já pegou todas as deficiências. A LBI, né? É a LBI, né, que é de 2015. Então, a LBI, ela vai assegurar a todo indivíduo com deficiência todos os espaços da sociedade. Então, tem no transporte, tem no lazer, tem na cultura, tem na educação, tem na saúde. Então, assim, nós temos muitas leis, né? O Estado do Rio tem a lei da questão do laudo definitivo para o autismo, porque isso o plano de saúde ficava pedindo, quero laudo autorizado, ia pegar uma terapia numa clínica, pedia, ia matricular um filho na escola, eu quero laudo atualizado. Você não tem que atualizar o laudo de uma condição que não vai mudar. Ele nasceu com autismo, ele vai viver com autismo, ele vai morrer com autismo, ele vai ter intervenções diferentes, onde ele vai se desenvolver melhor para uma coisa, continuar com uma necessidade em outra, mudar uma necessidade, mas ele vai deixar de ser autista. Ele não vai trocar esse laudo. Nenhuma pessoa, não faz sentido. Nenhuma condição, nenhum neurodivergente vai deixar de ser. Né? Até assim, uma pessoa que não tem uma deficiência pode vir a ter, porque ela pode ficar cega, ela pode ficar surda, ela pode amputar um membro, né? Agora, uma pessoa com autismo, ela não vai deixar de ser autista. Então, a gente tem até uma lei municipal, que ela é de 2022, se eu não me engano, né? Que ela prevê também que nenhum espaço no município, nem público, nem privado, pode estar pedindo essa família para atualizar laudo. Que mães entravam em desespero. Só consigo a matrícula do meu filho se eu atualizar o laudo. Nossa. Só vou voltar no neuro daqui 3 meses. Como é que eu vou pegar o laudo atualizado? Eu não tenho dinheiro para pagar agora. Na prefeitura, no Loyola, a consulta é só daqui 4 meses, 5 meses. Olha a dificuldade. Então, essa história de atualização de laudo aqui em Rio Bonito acabou, no estado do Rio também. Mas a gente tem muitas leis. A própria lei do BPC, né? Ela é muito criteriosa, porque existe muita fraude de pessoas que usam o benefício de forma errada e para famílias que às vezes não precisam, servidores, existe, mas o que eles têm que fazer é criar um critério melhor, qualificar melhor os médicos do SUS não sabem identificar o autismo. Eu faço relatório detalhado para as mães mandarem. Para mim, não. Eu faço relatório detalhado para as mães mandarem para o médico. Chega lá. Para chegar. Assim, eles não querem nem saber. Eles falam assim... pergunta para a criança, quanto que é 1 mais 1? E se é um autista assim, para ontem, ele vai falar 2. Fala seu nome todo, fala as letras do seu nome. Ele fala, me dá aqui um abraço, senta no meu colo. Não é autista não. Então, esse rótulo de entender o que é o autismo, a gente precisa... Não fez o visual, não fez o verbal. Isso aí. Ele fala, ele olha no olho, aí ele me abraçou, não tem nada de autista esse menino. E assim, eu tenho muito casos de benefícios negados porque os médicos do INSS não são especialistas em autismo ou nenhuma outra condição. É um clínico geral, né? É um clínico geral. Então, a questão do BPC hoje está em discussão, né? Porque o governo, ele vai rever toda essa questão do BPC. Eu acho que vai fazer um pente fino. Eu acho que sim, precisa fazer um pente fino? Precisa, mas não pode tirar o direito das mães que já garantiram esse direito. E precisa qualificar esse médico para dar o direito de quem precisa, que tem que estar lá um tempão, já marcou 2, 3 perícias, teve que entrar com um advogado particular.
ainda vai perder aqueles 30% na causa, porque o médico não soube identificar que o filho era autista. Uma vez que o médico E é não um tiver salário qualificado, mínimo, gente, que não dá pra não nada. adianta É nada. isso aí. Se você tem um médico que não Se sabe o que é for autismo, ele vai falar assim, não, É. indeferiu, acabou. Você tem que voltar com o processo tudo do zero, ou você tem que procurar um advogado a partir daquela negação, né? Então, qualificar essa mão de obra, esses médicos do SUS, é muito importante, né? É muito assunto, mas eu preciso perguntar para a Simone dessa questão aí, já que o Miguel não está na catequese, né? E que ela vem tendo essa dificuldade de participar da Santa Missa. Você já ouviu falar, Simone, ou conhece no movimento Igreja Inclusiva? Então, no início de novembro que eu passei a conhecer, né? Eu não conhecia, mas um grupo de mães aqui da igreja me colocaram num grupo do WhatsApp. Foi onde eu passei a conhecer, colocaram um link no Instagram, né? Aí eu olhei lá, fui lá, pesquisei, vi. É um projeto, assim, muito bonito, né? Muito maravilhoso, né? Porque eu fico imaginando, né? O dia que a gente conseguir trazer esse projeto para Rio Bonito. Aí eu vou poder trazer o Miguel e participar da missa, né? Não só estar ali como ouvinte, né? Eu sei que o projeto, assim, demanda de muitas, né, de muitas coisas ainda, mas eu torço para que dê certo, eu acho que vai dar certo. Vai dar certo. Né? E tô aqui, né, na expectativa que comece logo. Esse podcast hoje com a Ayla e com você é exatamente assim, a gente está construindo um caminho, né? Esse movimento Igreja Inclusiva, ele acontece lá na Diocese de Nova Friburgo, onde o bispo lá é o Dom Luiz, né? E a Ariana, que foi a Moisés, assim como a Ayla, né? Que rezou, pediu e Deus falou, ó, vai lá e faz, né? Então, nós já temos aí uma data também, né? De um próximo podcast, aí, um próximo episódio, né? Depois que a gente estiver falando dessas questões, desse pessoal da Igreja Inclusiva de Macaé vir também aqui falar, né, como acontece esse movimento lá, para que outras mães como você, né, não se sintam assim, a igreja não vai fazer nada, né, ninguém está voltando o olhar. Vamos fazer sim. Em nome de Jesus, nós vamos ter. Tomara. Em muito breve, eles fazem um trabalho muito bonito, assim como a Associação Gaiap. Eles também acolhem essas famílias na parte espiritual. Eles também trabalham essas questões sociais das mães, jantar com as famílias, né? Esse dia de beleza, esse dia de piscina, né? Reúnem as crianças autistas, quer dizer, eles podem não ser convidados para a festinha do vizinho, mas ali naquele movimento Eles Igreja vão Inclusiva, estar eles participam, acontece uma missa, né? Onde as famílias vão e existe os servos, né? Uma equipe que eles chamam de pastoral da escuta. Então, essas pessoas estão lá exatamente para quando você estiver participando da missa, você e seu marido, e que o Miguel não estiver mais na condição de continuar ali, existe uma equipe que vai, entendeu? Acolher, mas não tirando ele do contexto que você está participando. E é algo, assim, muito bacana. Então, nós já fizemos também um convite, né, das servas lá, do pessoal da Igreja Inclusiva, do movimento Igreja Inclusiva. Elas aceitaram, assistiram o podcast já da Ayla, ficaram maravilhadas, né, toparam e vão vir aqui com muito carinho. Você tem mais alguma pergunta para ela? Acho que ela já até te respondeu, né, da questão. Eu, Lu, também quero me colocar à disposição para participar do projeto, Com né? certeza, Auxiliando minha a igreja amiga. no que eu puder, no que eu souber, trazendo essas mães também, né? A Simone, a gente tem outras mães católicas. Você vai Eu ser já tive- ferramenta, Ayla. Eu já tive relatos, sim, de mães que fazem um revezamento para missa, né? O esposo fica em casa com a criança, ela vem. Já tive relato de mãe que falou assim, eu parei de ir totalmente, agora só meu esposo que vai. Abandonaram mesmo essa intimidade com Deus, esse lado espiritual que elas sentiam prazer, que elas gostavam, e pelo julgamento, ou pelo olhar diferenciado, ou porque ainda aquela comunidade ainda não foi treinada, não foi informada. Não conhece. Né? Então, assim, às vezes a gente também precisa separar o que é o olhar totalmente preconceituoso do que é o desconhecimento, né? Você não ter o domínio sobre o assunto, não saber o que fazer no momento de uma crise, não saber o lidar, agir errado. Então, as pessoas também têm insegurança sobre o assunto.
Eu acho que o papel da igreja também, para além de acolher, vai ser dar essa informação, Vai. né? Então, podem contar comigo, estou à disposição para ajudar a igreja. Você, tá? minha amiga, vai ser uma ferramenta e tanta. Com certeza, Né, Lu? Simone? Não É. pense que a gente não vai contar com você, não, que já estamos contando. Já estamos. Que nós, lá atrás, nós duas, lembra disso? Lembro. Nós precisamos agora pegar essas mães católicas e dar um suporte, né? Fazer um acolhimento. Né? O nosso pároco, a gente já teve assim, a carta branca dele para poder começar esse movimento Igreja Inclusiva aqui. Já levei também para Dom José, já levei para a reunião do clero no vicariato, né? Então, mas a gente não quer começar direto na missa, a gente quer fazer exatamente como foi feito o trabalho com a GAAB, né? Vim trazendo, fazer todo um caminho, acolher essas mães, momentos de espiritualidade, formação, acima de tudo. Né? A gente vai querer contar com a Ayla, a Ariana Nascimento, que deve estar nos assistindo, né? Ela vai vir, ela vai falar pra gente, assim como a Ayla fez no podcast, ela vai falar sobre o movimento, depois ela vai vir dar uma formação para esse povão que está no grupo, né? Aí, a partir daí, aí a gente começa a caminhar. Por quê? Porque aí foi feito todo um caminho, né, espiritual, e não você chamar as pessoas para algo que elas não conhecem. Isso aí. Né? A desinformação hoje é algo que nos atrapalha muito dentro da igreja. Eu acho que não só na igreja, em qualquer âmbito, né, Ayla? A desinformação atrapalha por quê? Porque quando você não conhece, você não tem como divulgar, né? E quando a pessoa vem a você, em vez de levar para quem tem conhecimento de causa, né, assim, Ayla? Você emite sua opinião, que, né, não é sobre aquilo, igual, né, o achismo da diretora, o achismo da professora, o achismo do médico, poderia ter prejudicado a vida do Miguel. Você ainda foi adiante. Mas e as outras mães que ficaram nessa desinformação aí? Ouviu o que queria ouvir. Exatamente, né? que às vezes é mais cômodo também, né? Eu vou lá porque vai falar aquilo que eu quero ouvir. Você não, você deixou o seu trabalho, você se desenrolou, né? Você foi ser assistida pela GAAB, você falou algo aí maravilhoso. Você disse que quando as mães iam te procurar, você já trazia. Tem um pessoal lá que acolhe, vem pra cá. Nossa, eu já cheguei a passar um dia inteiro conversando com a mesma mãe. Lá em Macaé trabalhando, e o dia inteiro o WhatsApp da mãe, eu falava assim, agora eu tenho uma criança para atender. No intervalo dessa criança, eu já te dou um retorno no áudio. Passar o dia inteiro conversando com a mesma mãe. Então, assim, é uma carência de informação. Recebi um diagnóstico essa semana. O que eu tenho que fazer, Ayla? Para onde começo? Eu soube que você tem uma associação. Como é que você pode me ajudar? Ela só saiu com um papel na mão. O médico não falou nada para ela. Não teve uma humanização. Né? Calma, é só um papel. Isso não define o seu filho. Vamos ver os caminhos possíveis. A associação funciona desse jeito. Hoje, o que a gente tem para oferecer é isso. A gente está galgando muitas coisas maiores, mas nesse momento o que eu posso te oferecer é conhecimento, é informação, é os acessos que eu posso abrir para você num lugar já outro. passa uma segurança, entendeu? Né? Não estou sozinha, tem um caminho. Porque a pessoa ela quer se sentir acolhida, tá? Quando você tem um diagnóstico, quando você está em investigação, seu filho está em investigação, e às vezes você não tem liberdade para conversar dentro de casa. Exatamente por causa das críticas que você pode receber e do preconceito, né? Porque existe muito preconceito, gente. Terrível. Às vezes o preconceito vem da própria família, tá? Então, tipo assim, é mais fácil você chegar para uma pessoa que já passou por tudo isso e perguntar, o que eu faço? Como é que é? Aonde eu vou? Qual o melhor médico? Entendeu? Então, as pessoas querem se sentir acolhidas. Encontrar os pares, né? Encontrar quem vive o semelhante. Exatamente. Então, os pares vão se encontrando. A comunidade católica não se encontra, os pares, a comunidade autista, as pessoas vão buscando as suas afinidades num contexto ali. Seja espiritual, seja social, seja numa condição. Então, essas famílias, hoje elas têm uma referência. Hoje elas têm os seus pares, elas se encontram no mesmo contexto. Então, falando um pouco antes, falamos um pouco sobre as síndromes, né, que existem diferenças, e existe uma diferença entre a síndrome de Asperger e autismo, uma certa diferença. Foi o que a gente falou, mas antigamente esse nome era usado, né? Sim. Mas eu posso te falar, existem alguns autistas adultos que gostam de ser chamados assim ainda. Por quê? Porque foi associado, não, né? Foi identificado que a pessoa que tinha a síndrome Asperger, ou Asperger, ou Asperger,
era um autista que tinha um alto QI, tinha uma habilidade intelectual muito avançada. Então, de repente, a vaidade humana, né, a gente está falando de uma pessoa humana, ele tem uma condição diferente, mas ele é humano. De repente, a vaidade humana não faz com que ele queira ser identificado ou entendido como uma pessoa que está dentro do espectro, seja 1, 2 ou 3 ou nível nenhum. Ele quer continuar sendo identificado com a pessoa que tem Asperger ou Asperger. Por quê? Porque ele sabe que a condição intelectual dele é acima. Então, tá tudo bem para ele. Eleva. Mas aí tá dentro da vaidade dele, humana, mas hoje não se usa mais esse termo. Essa terminologia não se usa. Sim. Esse foi o Pod Missão, o podcast da Pascom, com no primeiro episódio o tema autismo, né? E o Miguel vai vir aqui na frente, né? Não, vai vir não. Ia vir, mas não vai vir não. Saiu. Então, meninas, olha, falar assim que para nós, assim, imensurável participação, esse bate-papo. Né? Esse bate-papo, essa informação tão importante que a gente precisa passar a partir do GAIARB, trazer para dentro da igreja, acolher essas mães, usar essa ferramenta que a Ayla usou, que foi o acolhimento, que é isso que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa fazer estando informados. Por isso vocês vieram aqui hoje. A gente queria agradecer vocês com uma lembrancinha das nossas meninas da LA Confeitaria Personalizada. Que chique. Tá? É um chocotone artesanal. Tá? A gente pediu, né, que fizesse exclusivamente doação. para A vocês. gente sabe como é que é trabalhar com doação. Ai, obrigada. Receba com muito carinho. Muito obrigada. Tá? A Muito gente obrigada, queria- a equipe toda. Obrigada pelo convite, Obrigada, pela gente. lembrancinha. A gente queria, Ayla, que o nosso muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi assim, se deixasse, acho que a gente viraria aqui até muito mais tarde falando sobre isso. Queria que você deixasse ali para os nossos telespectadores, né, de quem assistiu, né, deixasse aí o Instagram da GAIARB para a galera conhecer o seu trabalho, conhecer as mães atípicas, como que funciona, né, quem nunca ouviu falar, como é que faz para chegar até vocês. Queria que você olhasse para aquela câmerazinha ali e falasse. A número 1. A número 1. A número 1. Se o nosso podcast, né, da igreja está atingindo as famílias de Rio Bonito, né, a gente hoje não consegue atender demandas de fora da cidade, né? Embora eu tenha algumas mães de Tanguá, sim, que eu nunca deixo de fora, elas estão sempre com a gente, uma ou outra de Silva Jardim também. A gente recebe muita procura de outras mães de outros municípios, mas a gente não tem braços e pernas para acolher essa demanda, né? O ideal é que cada município tenha o seu trabalho direcionado. Então, assim, você que é mãe aqui de Rio Bonito, que tem um filho que está em investigação ou que já tem um diagnóstico, que quer vir conhecer o nosso trabalho, o nosso projeto, a associação, participar das rodas de conversas mediadas por uma psicóloga, ver que você não é a única que está passando por esse momento, que todas as mães passam, né? A gente tem 2 terapias de forma gratuita também, a psicomotricidade, a psicologia. Então, assim, as nossas redes sociais é o GAIARB, né? Se escrever GAIARB tanto no Facebook quanto no Instagram já aparece. E lá direto na bio tem um link de acesso para participar do grupo. O grupo do WhatsApp são trocas de informações, a gente consegue doações de alguns medicamentos, mas a gente confere realmente se a pessoa usa aquele medicamento pela receita. Então, assim, a gente está tentando ajudar a comunidade autista de alguma forma. Esperamos que em 2025 a ajuda seja maior, que tenha uma dimensão maior, mas vocês precisando da gente é só correr atrás da nossa rede social, mandar mensagem para a igreja. A Luciana tem meu contato. Eu tenho certeza que a igreja vai avançar e vai encaminhar nesse projeto de inclusão, de acessibilidade, de alcançar essas mães que estão sozinhas em casa, que estão solitárias, ou mães solos, ou famílias que até perderam um pouco a esperança, a fé, porque não tem uma rede de apoio. Eu tenho certeza que essas famílias vão encontrar na igreja essa rede de apoio através desse projeto de inclusão. Muito obrigada a todos da Pascom.
Obrigada. E você, minha irmã, Simone, gratidão pela partilha, pelo testemunho, viu? A gente queria que você também deixasse uma mensagem para as mães atípicas, né? De tudo de bom que você vem colhendo, né? Dos projetos que vem pela frente, uma mensagem positiva, porque você conseguiu demonstrar para nós, e eu acredito para quem nos assistiu de casa também, né? Que por ser uma das gramas, ter a sua grama verde, você não se incomodou e não se incomoda, né? Você está lá regando a sua graminha do mesmo jeito todos os dias e ela está no mesmo nível que as outras gramas. Então, você deixou uma mensagem aí para nossas mães católicas. Então, eu quero falar, né, para todas as mães autistas, né, principalmente as católicas, para não deixar, né, de vir à missa. Pode vir, pode trazer seu filho, mesmo, né, ainda não começando o projeto Igreja Inclusiva, mas venha, traga. Não vamos deixar nossos filhos em casa, não vamos escondê-los, né? A gente precisa mostrar eles para a sociedade, né? Porque eles precisam conviver em sociedade, né? Então a gente precisa trazer ao invés de esconder. E não pense que você está sozinha, né? Nós estamos aqui, o GAIARB está aqui para te apoiar, para te ajudar. E essa troca é muito importante. Eu tenho certeza, se você não participa do GAIARB, quando você passar a participar, você vai ver o autismo com outros olhos. Muito obrigado aqui também a Luciana, né, que está aqui junto com a gente fazendo esse podcast possível. E deixa também uma mensagem para os nossos paroquianos que estão assistindo esse podcast, né? Esse primeiro episódio sobre o nosso episódio 2. Então, nosso episódio 2, vamos deixar aí, né, Alice Simone, gostinho de Quero Mais, que nós vamos continuar nessa pegada, falando do autismo, né? Nós vamos falar da Igreja Inclusiva, movimento Igreja Inclusiva. Vamos querer contar também de novo com a Ayla, com a Simone, para estar nos ajudando nesse projeto, que já recebemos as bênçãos, né, e a autorização para fazer acontecer. E nos aguarde até Pod Missão, o podcast da Pascom, episódio 2. Muito obrigado novamente a todos que ajudaram, né? E as convidadas, né? Que se disponibilizaram hoje aqui para estar fazendo esse bate-papo com a gente. Boa noite, fiquem com Deus e até o próximo episódio.